Livro de Tiago, capítulo 4, verso 8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, levantai, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Esse é um texto de Tiago, irmão de Jesus, é o que a maioria dos teólogos concordam, e um texto, assim como tantos outros no Novo Testamento, escrito para advertir a igreja em relação a maus hábitos adquiridos. Um texto escrito entre 40 e 50 depois de Cristo, talvez um dos primeiros livros escritos do Novo Testamento. E na verdade Tiago viu a essência da fé cristã se corroendo. E nesse texto, ele prova que é possível crer nas coisas certas e ainda assim viver de maneira errada. Ele chama os cristãos, chegai-vos a Deus. Ele chama os cristãos a viver um cristianismo prático e de equilíbrio entre fé e ação. Essa era a sua função como líder, como discipulador, como pastor, como pai espiritual, assim como outros líderes e apóstolos. Ele necessariamente precisava identificar deslizes, desvios, truculências teológicas, barbáries doutrinárias, e alinhar, e corrigir, e exortar, e chamar de volta. Na verdade, sua função com essa carta era identificar perigos, para que assim a sirene pudesse ser tocada. Você sabe exatamente como isso funciona? Quando você é líder, quando você é pai, quando você é educador, você presente, consegue discernir que tipo de exortação seus filhos precisam escutar, amém? Por exemplo, esses dias, um amigo do Rininha foi dormir em casa, e tendo contato com crianças, você absorve aquilo que eles estão vivendo, suas dificuldades, seus medos, seus pecados. Ao chegar de repente na sala, eu percebo que eles estão assistindo um filme que não era lá para sua faixa etária, um filme com cenas de violência, filme pesado. Eu disse para os dois: esse filme não é um filme que vocês, senhores, deveriam estar assistindo. Ao que um amiguinho dele responde para mim: mas eu já assisti um filme que tinha sangue. Aí ele percebe para quem ele está contando isso e emenda: mas eu não gostei. Eu vi que de alguma forma eles estavam recebendo uma má influência, fui a fundo, fiz com que confessassem. Falei: mas me conta, que tipo de filme que você viu? Ele disse: eu não vou ter medo desse que está passando agora, porque eu já assisti a Maria Sangrenta. Uai, que é isso, Maria Sangrenta? Que canal que passou isso? Quem está deixando vocês verem filme de terror? Não passa na televisão, isso passa só na internet. Fui pesquisar o que as nossas crianças estão assistindo. Não façam isso, amados, é horrível. Maria Sangrenta é uma coisa terrível. É quase uma nova lenda urbana. Tá bom, vai, acessa a internet para assistir. O seu filho estiver assistindo, você vai descobrir o que é. Horrível. Entre tantas lições de Tiago,
Uma que nós vamos destacar: se aproximem de Deus. Dois grupos são chamados pecadores e os de ânimo dobre. Pecadores, se aproximem de Deus, e para isso purifiquem suas mãos. Os de ânimo dobre se aproximam de Deus, e para isso limpem o seu coração. Pecadores e os de ânimo dobre. Interessante, porque aqui ele nivela homens pecadores e homens de ânimo dobre diante de Deus estão com a mesma necessidade. Purifique suas mãos e lave e limpe os seus corações. O que é, então, o ânimo dobre que classifica tais cidadãos nessa classe? Ânimo dobre, na verdade, é a palavra escolhida em português para descrever a indecisão. Repita comigo: indecisão. A verdade é que há duas faces no ânimo dobre. Que faces são essas? Simples: sua presença ou a sua ausência. Ou tenho ânimo ou não tenho ânimo. Ou estou animado ou estou desanimado. Ou eu creio, me entrego, me animo e entro de coração. Ou eu desconfio, me autopreservo e me desanimo. A questão é que todos, por mais bem intencionados, por maior a legitimidade, a autenticidade, todos teremos fases de desânimo. E essas são fases em que teremos que lidar com o abatimento, com a apatia, com o esvaziamento, com a frieza, com a prostração. É quando o corpo levanta da cama, mas a alma continua lá. É quando a sensação que temos é que a alegria, a paz, a fé, a esperança, o amor foram tomar um lanche ali na esquina e se esqueceram de voltar. Estar desanimado é ter a sensação de que há falta de todos os outros sentimentos bons. É uma realidade enfrentada por muitas pessoas hoje, que precisam entender causas, que precisam entender a origem, para poder se livrar desse desânimo e passar então a viver um tempo novo em sua vida com Deus. Nós sabemos, isso se passa com cada um de nós. O ânimo não é mais o mesmo depois de tentativas e mais tentativas fracassadas. O ânimo não é mais o mesmo depois de portas e portas e mais portas se fechando. O ânimo não é mais o mesmo depois de tantos tombos e machucados. O ânimo não é mais o mesmo depois de tanto tempo sem resposta às orações feitas. O ânimo não é mais o mesmo depois de alguns baldes de água fria. Abra comigo em Neemias, capítulo 4. Capítulo 4, verso 6. O episódio aqui narrado ocorreu entre 444 e 432 antes de Cristo. Para te dar uma ideia que te ajude a compor o cenário,
Os babilônicos conquistaram Israel em 586 a.C. Então, 140 anos antes do texto que passamos a ler, a Babilônia conquista Israel. 47 anos depois, ou seja, 93 anos antes do que passamos a ler, a Pérsia conquista a Babilônia e, por tabela, Israel. Entenda que nessa conquista, o templo em Jerusalém foi absolutamente destruído, o povo e a nata do povo foi levada cativa, os muros de Jerusalém foram absolutamente derribados. Deus levanta um homem chamado Neemias, ele é incumbido de uma missão aparentemente simples: reedificar os muros de Jerusalém. Diz o texto: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodos irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros, num lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as suas armas à sua direita. Até aí. Ele conta nesse texto que o momento da obra era exatamente o momento em que o muro estava na metade da sua reconstrução. Função simples, reconstrução de um muro. Esdras já havia reconstruído o templo. A parte mais fácil era o muro. E, na verdade, não era nem todo o muro, porque a parte norte e a parte oeste do muro de Jerusalém necessitava somente de reparos, de reforma.
A única parte que precisava ser totalmente reconstruída era a parte leste do muro. Não havia a parte sul, porque o muro funcionava não no formato de um triângulo, mas algo parecido, por exemplo, com esse microfone. Não havia lado sul. Então, aparentemente, a tarefa era fácil. O muro tinha 2,5 metros de espessura por algo como de 6 a 9 metros de altura. E isso edificados com pedras toscas, com pedras queimadas, com o que se encontrava por ali. E essa era a causa da hostilidade dos vizinhos. Seria um projeto relativamente simples, se não fosse a fadiga, o cansaço, o desânimo, as conspirações e as constantes ameaças. Poucos textos na Bíblia Sagrada nos ensinam mais sobre superação do desânimo do que este texto aqui. Para iniciar, vamos analisar a origem do desânimo. Neemias, um líder forte, corajoso o suficiente para largar uma posição de honra na Pérsia, era copeiro do rei, e abraçar aquele projeto, um homem cheio de coragem, resolubilidade, perseverança, determinação, se encontra aqui desanimado, assim como todo o povo. E o que foi forte para desanimar Neemias? Qual a origem desse desânimo? O texto começa falando de Sambalate. Na verdade, Sambalate e Tobias lideraram a perseguição, a afronta, a chapa 2 de Eliseu. Se nós lermos o texto inteiro, Neemias todo, esses dois nomes estarão sendo constantemente citados. Eles se opuseram violentamente àquela reconstrução. E isso por quê? Porque Sambalate era provavelmente governador da Samaria, que ficava imediatamente ao norte de Jerusalém. E Tobias, provavelmente governador de Amon, uma cidade que fica a leste de Jerusalém, para lá do Rio Jordão, na Jordânia. Eles eram parceiros nos negócios e eles sabiam que a reconstrução de Jerusalém traria fôlego para a economia da cidade. Eles sabiam que Jerusalém prosperaria e isso atrapalharia diretamente o seu comércio. Então, pensa no que era para eles. Puxa, se Neemias consegue restaurar o muro, ele está restaurando a identidade desse povo. Uma cidade sem muro é uma cidade desprotegida, entra e sai quem quer e a hora que quer. É uma cidade que não consegue peneirar nem seus imigrantes, é uma cidade que não pode se defender. Agora, uma cidade murada, a representatividade daquela reconstrução era tremenda. Uma obra simples, porém, que exigiria muito daquele povo. Só o comprimento daquele muro tinha 3,5 quilômetros, e a área em quilômetros quadrados que ficava para dentro do muro era de 364. Agora nós temos Sambalate e Tobias como inimigos de Neemias. E a origem do desânimo de Neemias não pode ser Sambalate e Tobias, pois Sambalate e Tobias são opositores desde o início. E no início ninguém desmotivava Neemias, ele era como uma locomotiva nas mãos de Deus. Idealizava, prospectava, projetava, animava, entusiasmava, incentivava. As pessoas o tinham como referência, como líder. A origem do desânimo não foram os inimigos, porque de inimigos nós não esperamos nada. Diga para o seu vizinho: de inimigos você não espera nada. O que você pode esperar de inimigo a não ser investidas contrárias? Agora, quando o ataque vem de dentro,
quando de alguém próximo. Esse sim é um movimento que pode abalar aquele líder. Se você vai ao Salmo 55, do verso 12 ao 14, você tem o registro dos sentimentos de Davi quando traído por Absalão. E sabe o que ele diz? Com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Um Davi amargurado, um Davi depressivo, em função da facada, da ferida produzida por um ataque de alguém próximo, de alguém que ele amava. O problema de Neemias não era Sanbalate e Tobias, o problema de Neemias era o próprio povo de Judá. Leia comigo no verso 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, os escombros são muitos. A fonte de desânimo era Judá, uma tribo de dentro. O que é importante nós ressaltarmos aqui: Judá não era só mais uma tribo de Israel. Em Gênesis capítulo 49, verso 8, você vê Jacó abençoando os seus filhos que deram origem às 12 tribos, dizendo assim: você, Judá, será um líder da família, seus irmãos o louvarão. Gênesis 49, 10, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. Entenda Siló como até que venha o Messias. Todas as outras tribos sabiam que o Messias, que Jesus, viria da raiz da tribo de Judá. Então havia um respeito, havia um destaque. Judá era uma influência para todas as outras tribos. Primeira fonte: Judá murmurando, Judá multiplicando as reclamações, Judá desanimada, Judá com medo daquilo que seria o ataque dos seus inimigos. E a outra fonte eram outros judeus vizinhos daqueles que estavam se levantando contra Neemias. Verso 12 diz isso: quando os judeus que habitavam na vizinhança dele 10 vezes nos disseram. Aquele povo escutou: nós vamos atacar Neemias, nós vamos atacar Israel, nós vamos matar todos vocês. O medo deles levou esse povo a registrar a ocorrência 10 vezes. Mais hora menos hora nós seremos atacados, mais hora menos hora nós seremos atingidos, mais hora menos horas essa obra vai ser interrompida. Eles começaram a ser tão amedrontados e a sua influência passa a contaminar todo o povo. Diga para o seu vizinho: é impossível, mais alto, é impossível ouvir pessoas negativas sem ser afetado por elas. Impossível, amados. Se você tem uma tendência a desanimar, não ande com pessoas que gostam de relatar problemas, que gostam de relatar fracassos, que gostam de desanimar aos próximos. Amém, igreja? O desânimo de Neemias veio dos críticos de seu próprio povo. E sabe por quê? Porque Satanás sempre vai precisar de alguém de dentro. Contra inimigos você está preparado, mas quando você é alvo, se não houver alguém de dentro, alguém que você ame, alguém que você respeite, sendo usado para te atacar, esse ataque não te atinge, não te abala. Se alguém te ofende e essa ofensa veio de alguém que você não ama, que não te ama, que você não considera, essa ofensa não diz nada para você. Se essa ofensa vem de alguém que você espera muito, de alguém que você ama, de alguém que você admira, de alguém que você acredita, ela pode ferir mais do que uma agressão física.
Satanás sempre precisou de alguém de dentro. Moisés teve Coré, um homem que liderou uma insurreição. Moisés teve Miriam, Moisés teve Arão se rebelando contra a sua liderança. A única tentativa da conspiração espiritualmente era o abalar Moisés, o desanimar Moisés, porque se o líder se desanima, todo o povo, num efeito cascata, é contaminado por aquele desânimo. Davi teve Absalão, Jesus teve Judas, alguém de dentro, alguém próximo. As piores crises registradas na Bíblia foram geradas por pessoas de dentro. Por quê? Porque casa não dividida não prospera, e Satanás conhece a palavra, diz, Satanás conhece a palavra melhor do que você. Repete isso para o seu vizinho. Ele conhece a palavra mais do que você. E ele sabe, casa faccionada, casa dividida, reino dividido, não prosperará. Ele vai usar um princípio bíblico contra a própria igreja, contra os próprios cristãos. Agora, quais são as causas de tamanho desânimo? Primeiro, nós lemos, verso 10, já desfaleceram as forças dos carregadores. O período era de muito trabalho, de muita exaustão, e o primeiro sintoma é esse, perda de forças. Já desfaleceram as forças. Esse desfaleceram, no original hebraico, também significa tropeçando, cambaleando, vacilando. Eles já vêm empurrando com a barriga. A obra já não é mais a mesma, o entusiasmo já não é mais o mesmo, o pessoal está sem força. O verso 6 informa, o muro estava na metade. E por que exatamente na metade da obra esse povo entra nessa apatia? Esses líderes se deixam contaminar por essa fraqueza de propósito. Por que exatamente na metade da obra? Eu me lembro de uma frase dita pela sábia minha mãe, que me ajudou a entender muitos processos durante a caminhada. Ela dizia assim: vassoura nova varre bem. Declara, vassoura nova varre bem. Filosofia pura. Inícios, princípios, Gênesis são explosivos, são marcados por motivação, por energia, por envolvimento, por comprometimento. Agora você sabe o que acontece com o tempo. O gás vai acabando, vai diminuindo, o amor vai esfriando, já não há tanta admiração, já não há mais tanta determinação, o pique já é outro, sim ou não? As coisas mudam, parece que o tempo é inimigo do primeiro amor. Pega um casamento com mais de 10, 15 anos, a esposa dizendo para o marido: amor, quando éramos recém-casados, você dizia que a minha voz te fazia lembrar o mar, te encantava. Ao pé que ele responde: sua voz continua me fazendo lembrar do mar. Eu te encanto? E ele responde: não me enjoa. O pique é outro, o amor é outro, a paciência é outro, muda tudo. Provérbios 13:12 diz: a esperança adiada adoece o coração. Quando a expectativa é grande, quando essa esperança é adiada, quando não se cumpre no tempo esperado, o coração adoece. Perderam as forças. Mas o texto segue, e você consegue descobrir aqui que eles também perdem a visão.
Já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos. Os construtores perderam a visão do muro terminado. As dificuldades passaram a se agigantar. O que nos move e o que nos leva a viver por fé é exatamente a visão que temos, o objetivo que nos espera, a coroa que um dia receberemos. O que nos leva a estarmos motivados é o contemplar aquilo que será, é o contemplar o nosso alvo. Eles já não conseguiam ver o muro terminado, eles começam a olhar para os escombros, e esses escombros parecem representar muita dificuldade. Os escombros são muitos, eles já não conseguem andar pela esperança, eles já não conseguem andar por fé. E quando nós nos desanimamos, é exatamente isso que acontece. Você já não consegue se ver sendo usado por Deus, pregando a palavra, plantando igreja, como você se via no passado. Você já não consegue se ver feliz como a Bíblia garante que você seria no seu casamento, no seu lar, na sua vida com Deus. Você já não consegue enxergar a tua vida no futuro como Deus espera que ela seja. Você já não se vê com sucesso, você já não se vê prosperando, você já não se vê feliz, alegre, construindo. Você já não consegue andar por aquilo que espera, mas por aquilo que está vendo. É o andar por vista. Deixa de andar por visão para andar por vista. E como é duro quando isso acontece, porque Deus vai usar os escombros. Diga para o seu vizinho: Deus vai usar os escombros. Era uma dúvida de Sanbalat e Tobias: eles vão reconstruir os muros com essas pedras queimadas? Era exatamente aquelas pedras que Deus usaria. Então, quando você olhar e encontrar, e entender e enxergar escombros, saiba que dos escombros, das cinzas, do entulho, Deus trará a tua resposta, Deus fará o seu milagre, Deus abençoará a tua vida. A irmã idealizou um relacionamento perfeito. Só vou beijar o meu marido agora. Não quero mais saber de enrosco, já me enrosquei demais. Não tenho tempo para perder. Só vou beijar agora o homem que eu for casar. O irmão, chegando na igreja, começando a construir sua vida profissional, diz ter olhado para ela e ter sentido o coração pulando na boca. Só pode ser. É ela, é um sinal, é de Deus. Ele foi para tentar se declarar. Só que quando ela começa a conhecer o melhor, ela fala: Deus, não pode ser. Eu pedi no meu caderninho de oração um homem de terno, um homem bonito, um homem de Deus, um homem que ganhasse 4 vezes o que eu ganho, e um homem mais espiritual que eu. Isso é escombro, Senhor, não pode ser. Diga para o seu vizinho: Deus faz milagre com os escombros. Diga: não despreze os escombros. 4 meses se passaram. O moço tomou aquele lençol bonito, mas ficou perseverante. 4 meses se passaram. Um dia ele chega na igreja de terno. Arrumou um emprego. Em 3 para 4 meses. Começou a ganhar super bem, multiplicou o salário dele por 4. De 3 a 4 meses. E aí ela ouviu na igreja. Ouviu os boatos do que Deus estava fazendo com a vida dele. Resolveu dar uma chance, resolveu se aproximar antes que fosse tarde demais, não é boba nem nada. Aí ela foi perguntar: o que está acontecendo? Porque no meu pedido de oração você aparecia assim, desse jeito bonito, de terno, próspero.
Aí eu falei, aí para você esse foi o sinal então? Ela falou, ah pastor, a hora que ele falou o salário foi a testificação. Então de casamento marcado aí, viu? Diga para o seu vizinho, não despreze os escombros. Meu alvo e teu alvo é um muro reconstruído, não o perca de vista. Não importa o que é, importa o que será, não importa como está, importa como vai ficar. Dê um glória a Deus para isso bem forte, isso é fé, isso é esperança. Aleluia! Se você perder a visão, você perdeu a fé. Quando você tem a visão, eventualidades não conseguem te roubar o foco. Ah, é muito trabalho e parece que o que já fizemos não rendeu. Tudo aquilo que você faz em obediência a Deus nunca será em vão. Amém? Mesmo que os seus olhos não consigam contemplar na terra o fruto do teu esforço, nas regiões celestiais você vai ter muita surpresa. Nada, guarda isso para você, nada do que você faz pelo reino, nada do que você faz pelo evangelho, nada do que você faz por Jesus, nada do que você faz em obediência é em vão. Ah, mas todo esforço, todo trabalho, quantas mudanças eu esperava acontecer e nada acontece. Eu oro, nada muda, eu não vejo crescimento. Tem certeza? Talvez você não veja crescimento porque só consegue olhar para o muro. Quer descobrir quanto você já cresceu? Olha para o lugar de onde você saiu. Você não vai sair daqui e ver um muro reconstruído de um dia para a noite. Se você demorou anos destruindo esse muro, destruindo a sua moral, destruindo a confiança da sua família em você, destruindo sua reputação, destruindo as suas finanças, destruindo a sua saúde, anos, por que agora acreditar que do dia para a noite um muro vai se reerguer? Vai ser tijolinho em cima de tijolinho. Eu vou olhar sempre para o muro construído, mas eu tenho que saber de onde eu saí. Se eu não pensar de onde eu saí, eu nunca vou conseguir ver que eu já estou na metade do caminho, que metade do muro já foi reconstruído, que só falta mais meia metade, ou só falta mais uma metade. Meia metade é 3/4 do muro. Visualize, amém? Consegue fazer isso? Consegue visualizar seu muro restaurado? Consegue visualizar sua família restaurada, seu casamento restaurado, suas finanças restauradas? Consegue visualizar as promessas de Deus cumpridas? Sua vida espiritual restaurada, sua comunhão com Deus restaurada, sua unção, seu ministério restaurado? Consegue visualizar? Feche seus olhos por um segundo. Como é que você se vê daqui a 3, 4 anos? O que você espera que esteja acontecendo? Esse é o seu muro. Ande por fé. Não perca de vista a sua visão. Não deixa de olhar para o muro reconstruído em função da pressão de se sentir intimidado pelo tamanho de entulho, pelo tamanho do entulho. Pode abrir os olhos. O que você viu? O que você viu? Pregando o evangelho mais que eu já prego. Amém. O que você viu? Nada? Dá uma ideia geral. Outra história, né? Tá. Conta. Ideia geral. Quero estar feliz, quero estar bem com Deus, quero estar pregando. Tá. Coisa sua, né? Tá bom. E você, também coisas suas? Tá olhando para o chão, tipo, pelo amor de Deus, não olha para mim? Conta para mim.
Outro patamar, que nem a Dani. Maravilha. Deixa eu vir desse lado aqui. O que você enxergou? O que você viu? Se isso não for claro, não for definido, você está correndo atrás do vento. O que você enxergou? Qual que é teu muro? Hã? Ele aqui, Fernando. Fazendo a obra. Mais específico um pouquinho, vai. Na praia. Esse está com o muro caprichado. E na praia, com a minha casa, minha família, vida ganha. É isso? Tá bom? Vou reconstruir meu muro, de preferência mais próximo ao litoral. Você. Finanças restauradas. Ministerial. A gente não vai fugir muito disso, vai? É o que diz respeito ao nosso dia a dia. É o que nós queremos ver acontecendo. É um dos objetivos das nossas vidas. Nós fomos feitos, fomos criados para realizar, para produzir frutos, amém? Queremos ver resultado do nosso esforço, queremos ver resultado do nosso trabalho, queremos uma família, queremos amar e ser amados, não é isso? Foge disso? E por que será diferente contigo? Por que com você o muro não seria restaurado? Porque com você e exatamente com você a palavra de Deus iria falhar. Por que Neemias deixou um pensamento assim transformar a sua mentalidade? Perdeu a visão, perdeu forças, e o próximo passo é a perda da confiança. Verso 10 eles dizem: nós não podemos edificar o muro. Quando se perde as forças, quando se perde a visão, perde-se também a confiança. Enquanto você confia, enquanto você acredita, você se entrega. Agora deixou de confiar, é um pé atrás, se não for 1,5, se não for 2. Deixou de confiar, sua entrega nunca mais será a mesma. No verso 6, está escrito: o povo tinha ânimo para trabalhar. No hebraico original, isso significa o povo tinha coração para trabalhar. Você consegue identificar? Eu consigo identificar. Eu sei de quem eu tenho o coração e de quem eu não tenho. Eu sei, eu olho nos olhos e eu sei quem são as pessoas que eu tenho o coração. Esse aqui eu tenho o coração dele é meu. O coração dele é comigo, o meu é com ele. Agora eu sei quando eu perco isso. Eu sei quando eu olho nos olhos de alguém, eu digo: eu não tenho mais o coração dessa pessoa. Já não é mais a mesma coisa. O coração dela já não é com o meu, como foi um dia. Há vários motivos que levam a isso, mas o sentimento é sempre o mesmo. Se você perde o coração, se você perde o ânimo, o que você sente é um vazio, é um eu não posso, eu não consigo, eu não vou, eu não tenho. Perderam as forças, a visão, a confiança e agora estão perdendo a segurança. Verso 11 diz isso. Eles virão de todos os lados, nós seremos atingidos, nós vamos morrer. Quem é que consegue trabalhar? Quem é que consegue se sentir vivo, motivado, sabendo e ouvindo que a qualquer momento vai ser destruído, vai morrer? Consegue? Está gastando tempo, tudo isso que você está construindo, mais hora ou menos hora, vai ser destruído, você vai ser atacado, você vai perder. Isso não vai dar certo com você, vai gastar tempo, dinheiro, largar a família para ficar reconstruindo um muro que já está sentenciado? Não é exatamente o que Satanás tenta colocar no coração da igreja como semente? O que vocês estão fazendo? Para que tanto trabalho? A nova era vai se levantar mesmo, o anticristo vai ser um imperador romano ressurreto, vai haver domínio dele, vai haver destruição, a igreja vai ser destruída, a igreja vai ser perseguida. Não é exatamente assim, esse mesmo medo que ele tenta colocar no coração dos cristãos?
perda de segurança. O que te dá segurança? Dinheiro, emprego, família, amigos. Se a sua segurança não estiver em Deus, seus pontos de apoio não serão suficientes no momento de crise. Agora, se a sua segurança está em Deus, o que de pior meu inimigo pode fazer? Matar minha carne? A quem que eu devo temer? Ao homem que mata minha carne ou a Deus, que além de matar minha carne pode me lançar no inferno? Não é isso que a Bíblia diz? Do que eu terei medo? O que vai me fazer ter medo? Se na pior das hipóteses, a segurança que eu tenho em Deus me trará livramento. O que pode me assustar? O que pode me abalar? O que pode me desmotivar? Se no dos piores quadros possíveis, eu sei que a mão de Deus ainda estará sobre a minha vida, me livrando, me guardando e me protegendo. Como superar o desânimo? Como vencer o desânimo? Neemias não ignorou o desânimo. Ignorar o desânimo é um erro. Ele sabia que estava desanimado, ele sabia que sua equipe estava desanimada. E se ele continuasse a tentar trabalhando sem resolver o assunto, mais hora ou menos hora ia dar problema. Desânimo é como um pneu furado. Você pode orar, você pode trabalhar, mas vai ter uma hora que você vai ter que encostar o carro para trocar aquele pneu. Ele não vai se encher de ar sozinho. Primeira decisão de Neemias, ele reúne esforços em torno de uma mesma meta. Verso 13. Então pus o povo por famílias, repete, por famílias, nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. O que ele faz? Ele reúne o povo, porque esse estava longe das suas famílias, cada um trabalhando no lugar do muro, mais distante dos da sua própria casa. Primeiro discernimento de Neemias. Ele bota cada um junto aos seus familiares. Diga em voz alta para o seu vizinho: teu lar é uma fonte básica de encorajamento. Você percebe que Neemias interrompeu o trabalho para fazer essa reunião? Sim ou não? Ele tinha um alvo, ele tinha uma meta. Ele percebe o povo cansado, ele percebe o povo desanimado. Um líder workaholic colocaria mais jugo naquele povo, porque eles tinham que terminar aquele muro no prazo que ele precisaria ser entregue. Mas o líder inspirado por Deus, ele percebe a dificuldade dos seus, e ele faz com que esses estejam com os seus familiares. Neemias interrompe o trabalho, ele dá uma pausa, ele breca, ele para tudo. E às vezes a melhor coisa a ser feita é dar uma pausa, parar por um tempo, estar com a família. A família tem poder de regenerar, de ajudar, de renovar as nossas forças. O tempo com a família é preciosíssimo. E quanta gente abrindo mão de tempo com família, porque acha que a coisa mais importante do mundo é reconstruir o muro. Há um ditado grego que diz: se vergares o arco com muita força, ele se quebrará. Sabe o que isso quer dizer? Respeite o princípio sabático. Não vá além dos seus limites, não vai além das suas forças. Você tem um corpo, você tem um físico, ele precisa de descanso, sua mente precisa de descanso. Sua esposa precisa de você, seus filhos precisam de você. Líderes viciados em trabalho são os piores líderes, são os líderes que esgotam os outros e por fim acabam se esgotando. Está desanimado? Tire uns dias e você vai ver a motivação voltando. Nada como você dar um tempo para você, para a sua casa. Nada como você ter o seu tempo a sós com Deus. Nada como você ver a sua própria vida de um outro ângulo.
Você vai passar a dar valor para coisas quando começar a sentir falta delas. Dê um tempo. Isso é um segredo. Sempre que possível, eu pego a minha esposa, pego os meus filhos e sumo. Isso não acontece como eu gostaria que acontecesse, mas sempre que nós temos uma oportunidade, aniversário de casamento é um motivo, eu a pego pela mão e digo: nós vamos sumir daqui, nós precisamos disso, eu preciso de você, você precisa de mim, nós vamos sumir daqui, ó, leva para a neve. Lá não pega rádio, não pega celular, não tem acesso à internet, nada. Ah, mas o pastor está viajando demais. Quê? Conversa com a minha mão. Do que me vale ganhar o mundo inteiro e perder meu casamento? Do que me vale ganhar o mundo inteiro e perder meus filhos? Do que me vale ganhar o mundo inteiro e perder minha família? Do que me vale ganhar o mundo inteiro e ter um infarto com 40 anos? Sou louco eu? Ah, mas o diabo não tira férias. E desde quando o diabo é minha referência? Pode ser a sua, a minha não. É fácil. Arruma aqueles cartões de crédito que junta a milha, compra tudo no cartão. Vai chegar uma hora que você vai conseguir trocar por 2 passagens. Some com ela. Vai ver como você volta novo. Como disse aqui Augusto Cury, do que vai te valer ser o homem mais rico do cemitério? Ele junta as famílias, faz uma festa da família. Vamos juntar as esposas, vamos juntar os filhos aqui, vamos ter tempo entre nós. Disso vem a nossa motivação, o nosso ânimo vai nascer aí. Vamos descansar. Só que no verso 14 ele já chama o povo de novo a ter os seus olhos voltados para o Senhor. E é exatamente o que você precisa fazer. O tempo por tempo não representa nada, mas um tempo para que você se lembre daquilo que Deus já te disse, se lembre daquilo do que Deus já fez por você. Quanta gente indecisa. Quantos profetas Deus já usou para dizer que te chamou, te escolheu, te chamou lá no ventre, te conhece pelo nome, tem a tua história escrita em sua própria mão, te trouxe para cá, e você está aí: ai, será que esse é meu lugar? Quando eu vou servir a Deus? Indeciso, ânimo dobre, purifica seu coração, limpa suas mãos. Reflita sobre a grandeza de Deus. Já tentou fazer isso? Isaías 26, 3, 4 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente. Como é que você vê o teu Deus? Vai sumir? Some para algum lugar, vai ter contato com a criação. Isso é bom. Os seres urbanoides em que temos nos transformado são prejudicados pela distância da criação. Vai gastar um tempo que é você e a criação de Deus. Aí você vai entender por que Davi dizia: de onde me virá o socorro? Elevo os meus olhos para o monte. Porque a todo tempo eles sentiam a grandeza do seu Deus contemplando a criação. Fui para um pico, 3.000 e não sei quantos metros de altura na neve, botei uma adoraçãozinha e fiquei lá, tentando entender o tamanho do meu Deus. Você vai conseguir? Como é que você vê o seu Deus? Ele é capaz de cumprir aquilo que Ele te prometeu? Ele merece a sua confiança? Você acredita mesmo nisso? Então diga para o seu vizinho: Ele não vai construir um muro para você, mas vai te dar forças, fé, ânimo e recursos. Dê uma salva de palmas a Ele, que é santo. Outra decisão de Neemias: ele equilibra a fé com a ação.
Ao mesmo tempo que eles oravam, que eles se consagravam, eles trabalhavam. Versículo 15, 16 e 17 contam isso. Ninguém parou de trabalhar, eles descansaram, olharam para Deus novamente e voltaram para a guerra. Era como se dissesse para o seu povo: orem para o Senhor, viram, Ele é poderoso, a gente consegue construir o muro, então voltem para a batalha, voltem para a guerra, tudo será resultado dessa guerra. Não tem vitória se não houver batalha. E como a Bíblia deixa isso claro, há momentos em que o seu papel é só orar. Nada mais pode ser feito. Ore, consagre, entregue e confie. Mas há momentos em que Deus conta com a sua reação, que Deus conta com o seu posicionamento, que Deus vai usar o seu trabalho. Moisés orava a Deus, clamava a Deus, e Deus respondia às vezes: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. O que vocês precisaram escutar de mim, vocês já escutaram. O tempo de buscar e receber já passou. Agora é tempo de trabalhar. Por que você está aqui orando? Por que está clamando? Vai marchar. Não adianta você passar um ano subindo no monte todas as noites. Vai chegar uma hora que você vai ter que descer, mandar currículo, arrumar trabalho, sabe, sair para trabalhar. Tem hora de orar e tem hora de marchar. Josué, esforça-te, Josué, e tem bom ânimo. Faz a tua parte, porque eu já fiz a minha. Tudo que você precisava para cumprir a tua missão eu já te dei, já está em você, você já possui. Seja forte, usa a força que eu te dei. E o que Jesus disse? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ainda dentro da estratégia de Neemias, ele sabia que os homens estavam espalhados e que isso enfraqueceria a motivação. E o que ele diz? Verso 19, verso 20: disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande extensa a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrerei a ter convosco. Ele marcou uma reunião. De tempos em tempos, quando vocês escutarem a trombeta tocando, largue o que vocês estejam fazendo e vamos nos reunir, para que nós sozinhos não nos sintamos desmotivados. Lá na ponta do muro você vai se sentir só. De vez em quando a gente vai tocar corneta, todo mundo tem que se reunir, porque ali nós vamos receber direção, nós vamos buscar a Deus, nós vamos estar em comunhão, e você sai daquela reunião novo. A trombeta está tocando aqui, amém? Você veio porque a trombeta tocou, você está aqui porque ouviu o som da trombeta. Eu sei da importância de eu congregar, eu sei da importância de escutar a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu não posso ceder à pressão de ficar em casa. Eu não posso abandonar o ato de congregar, eu tenho que ouvir, eu tenho que estar junto. Eu posso sair de casa podre de desanimado, mas ao sentar naquela cadeira, eu vou começar a adorar a Deus na multidão dos justos, na reunião dos justos, na congregação da igreja. Deus vai ordenar bênção, Deus vai ordenar vida, o Espírito Santo vai me tocar, alguma coisa vai acontecer, eu vou sair dali mudado, Deus vai operar, mas eu vou porque eu sei que a trombeta tocou, e eu não posso estar trabalhando no muro, distante, sozinho, isolado. Eu tenho que estar com a minha família, eu tenho que estar diante do altar. O nosso ponto de encontro é o altar. Um ponto de reunião. Era um lugar, mas também um princípio. Não tente andar sozinho. Diga, não tente andar sozinho. Avisa o teu vizinho, não tente andar sozinho. É burrice. Nós precisamos de amigos. Jesus estava sempre cercado de 12. Ele nunca teve a intenção de andar sozinho. Ele se cercou. Dentro desses 12 ele tinha 3, que eram os mais próximos. E dentro desses 3 ele tinha um que reclinava a cabeça sobre o seu peito, o único. Davi, nos piores momentos de perseguição de Saul, não ficou sozinho. Deus deu a Davi um amigo de alma, Jonatas.
Elias entrou em depressão e se sentiu sozinho. Deus, só eu resisti aos profetas. Deus falou, não, tem mais 7.000 de um remanescente que estão de pé. Você não está sozinho não, tem outras pessoas na guerra com você. E lá na frente ele ganha Eliseu de amigo, aprendeu a lição, nunca mais largou de Eliseu, andava grudado. Para fechar, sirva. No verso 21 e verso 22, você lê o registro de um trabalho árduo naquela obra. Eles não paravam para comer, eles não paravam para dormir. Era uma mão na espada, outra mão na enxada, uma mão na pá, outra mão no arco. Ele ocupou o povo num ministério de serviço ao próximo. Era como Neemias dizendo, ajudem-se mutuamente, sirvam-se uns aos outros. Eu sozinho não consigo, eu preciso de vocês. Sirvam aos seus próximos, não pensem só em vocês mesmos, nas suas necessidades. Vamos olhar para um objetivo só. Esse muro tem que ser restaurado, e para isso, um tem que amar o próximo, um tem que guardar, cuidar, abençoar e ajudar o próximo. Nós somos uma família, nós somos um time. Vamos viver o amor de verdade. Sirvam e assistam uns aos outros. Era um convite, se envolvam. O amor é prático. Quer saber como ser infeliz? Use o eu, o mim, o meu, o minha, no máximo que você puder. Pense em você, nas suas necessidades, nos seus desejos, nos seus anseios, nos seus prazeres. Interiorize todo o seu amor, recuse-se a amar e ser amado, e você vai conseguir ser o ser mais infeliz do planeta. Curva a tua cabeça e feche os teus olhos. Eu encerro lendo um texto de C.S. Lewis, o escritor de Crônicas de Nárnia. Preste atenção, com seus olhos fechados. Amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa e seu coração será certamente torturado e possivelmente partido. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, não dê o coração a ninguém. Embrulhe-o cuidadosamente em passatempos e pequenos prazeres. Evite todos os envolvimentos. Feche-o em segurança no cofre do egoísmo. Mas nesse esquife, seguro, sombrio, imóvel, abafado, ele, o seu coração, vai mudar. Não se quebrará. Na verdade, vai tornar-se inquebrável, impenetrável. O único lugar em que você estará a salvo dos perigos do amor é o inferno. Com seus olhos fechados, Deus sabe exatamente o que você está enfrentando hoje. Deus conhece os teus passos, as suas necessidades, os teus medos. Deus sabe o que pode ser nocivo para a sua vida, o estar nesse exato momento desanimado. Deus sabe o quanto você coloca em xeque e em risco, não só os seus sonhos pessoais, mas todos os sonhos dele para com a tua vida. E se te trouxe nessa noite, é porque sabia exatamente o que você precisaria escutar. Conhece exatamente as suas necessidades espirituais. Te chamou, te criou,
para propósitos tão específicos. O muro foi antes uma ideia de Deus, depois de Neemias. Sonhar com a reconstrução do muro foi resultado de fé em Deus. Ele consegue entender que tudo na sua vida colaborou para que um dia ele tivesse condição, autoridade e recurso para servir a Deus e para reconstruir o muro. Ele entendeu. Mas se sentiu abatido, desanimado, e viu a obra correndo risco. Ele se volta a Deus de todo o seu coração, para que a sua vida, seu estado de espírito, suas emoções primeiro fossem restauradas, para que então ele pudesse condição de animar os próximos, de animar a outros. Quantos dependem de você? Quantos na sua casa dependem de um sorriso teu? Quantas pessoas você influencia com o teu coração?